Muito boa noite, muito boa noite. Vamos entrando aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Vou colocar. Oi, Leonardo, tudo bem? Deixa eu colocar aqui. Qual é o tema? Como é que eu vou botar aqui? Guiar o curso dos pensamentos. Como controlar pensamentos? Controle dos. Controle de pensamentos. É isso aí. Controle de pensamentos. É isso aí, vamos lá. Controle de pensamentos. Esse é o nosso tema de hoje. Fixar comentário, fixei. Show. E aí, gente, boa noite. Vamos entrando aí. Essa quinta-feira maravilhosa. Boa noite, Jesse, Larissa, Nelly. Oi, boa noite, Edilene Portela, Neuci de Melo, Fran, boa noite. Boa noite, Carla Antunes, Luciana Moreira, Eduarda. Boa noite, gente. Larissa, Rosário Cavalcante, Natália. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom tema, né? Pois é. É um tema muito recorrente. Eu acho que dá para fazer pelo menos umas 200 lives só sobre pensamento, né? Só sobre pensamento. Dá para falar a vida inteira sobre pensamento. Pois é. Vamos falar sobre pensamento então. Boa noite, Érica. Boa noite, Júlia. Sempre sofro com amizades. Só porque sou quieta as pessoas me trocam. Como assim, gente? Porque você é quieta. Júlia. Boa noite, Eduarda. Boa noite, gente. Vamos entrando aí. Vamos convidando os amigos. Aperta no aviãozinho aí, ó. Vai convidando o pessoal para vir aqui assistir a live, que hoje a gente tem muita coisa para falar, muita coisa interessante. Vamos falar sobre como controlar esses pensamentos aí, se é para controlar, se não é para controlar, como é que funciona isso tudo. Primeiro, deixa eu dar meus recados para vocês. Durmo, penso, acordo, penso 24 horas. Pois é, Carla, mas aí... Vamos falar sobre isso. Vamos pensar um pouquinho sobre o pensamento. Sofro por antecipação, penso muito no amanhã. Pois é. Esse que é o mal do... É o mal da gente hoje em dia, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque senão também não tinha emprego, né? Não trabalhava. Vamos lá, eu tenho uns recadinhos aqui para dar sobre algumas coisas. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Carvalho, sou psicólogo clínico. Tenho aí bastante tempo de prática clínica, mais de 10 anos atuando na área. Se for contar com o tempo que eu tenho de atendimento supervisionado e tudo mais, dá uns 15 anos de prática clínica. Tá? Toda a minha formação foi voltada para isso, para atender pessoas, para atender transtornos psicológicos e para essas coisas que a gente sempre fala aqui. Então, bom, me apresentei já, né? Vamos lá, gente. É o seguinte, queria falar para vocês um negócio sobre a lista de transmissão. Precisa salvar o meu contato no seu telefone, tá? Se você não salvar o meu contato no seu telefone, você não vai receber mensagem da lista. A lista de transmissão do WhatsApp tem essa parada. Então, salva o meu contato lá, manda um oi, pede para entrar na lista que eu coloco você, mas tem que estar salvo, tá? Outra coisa, já comecei a montar o curso de autoestima, vai ser no mês que vem. Mês que vem eu vou fazer aqui, ele vai ser gratuito no Instagram, ao vivo, serão em lives, vão ser 2 lives por semana, durante um tempo determinado, que eu ainda não fechei o número de lives, que eu vou falar sobre os pilares da autoestima e todas as práticas. Vai ser um curso totalmente voltado para a prática, tá? Não vai ser teórico de ficar pensando nos motivos do não sei o que, não, nada disso. Totalmente voltado para a prática, com exercícios para exercitar, que eu vou ajudar vocês a fazer ao vivo, lá na live, e também para vocês fazerem em casa. Na lista de transmissão a gente começou com esquenta, com os desafios, que eu mando desafio todo dia lá pro pessoal. Agora eu devo diminuir um pouco a frequência, não vai ser mais diário, mas eu vou continuar com os desafios. Os desafios fazem parte desse cronograma, tá?
São coisas para você exercitar no dia a dia, coisas muito simples, né? Isso aí, Juliana, autoestima. O curso é totalmente voltado para desenvolver a autoestima. A autoestima é uma coisa que ela por mais que pareça ser uma entidade de outro universo, ela é uma prática e eu vou falar sobre tudo isso no curso, tá? Eu já comecei a escrever o conteúdo, porque é um pouco diferente do que eu faço aqui, né? Aqui eu venho, aqui eu pego um tema e simplesmente falo, não tenho tanto compromisso com isso. Ali não, tenho compromisso não só com o conteúdo em si, porque essa é a parte mais fácil, mas em construir as atividades, os exercícios para a gente poder desenvolver essas práticas, né? Que mais? Acho que é isso aí. Tô bolando umas paradas legais aí pra gente fazer, tá? Mas mais pra frente a gente vai conversando sobre isso. Vamos lá, deixa eu tirar minha cola daqui dos meus recados que eu precisava dar. Não sei se eu lembro, se eu preciso dar mais recado, mas enfim, se eu lembrar depois eu falo e vamos nessa. Já falei demais já. Gente, vamos começar a falar sobre esses pensamentos aí. A postagem, se eu me lembro bem, é assim, é um cara com um cérebro, né, na coleira. Aí ele tá assim, como eu gostaria de guiar o curso dos meus pensamentos. Lá, tranquilão, lá com o cérebro na... E embaixo, assim, como realmente é o cérebro correndo, assim, e ele sendo arrastado, enfim. Ou seja, sendo arrastado pelo curso dos pensamentos. Qual é a temática? Pensamento acelerado. Controle do curso de pensamento. É isso aí. Perda de controle do pensamento, pensamento acelerado. Como é que faz para guiar esse curso de pensamento? Eu escuto essas perguntas assim praticamente todo dia, tá? Todo dia. Eu recebo muitas mensagens, eu atendo muita gente e todo dia eu recebo as mesmas perguntas, assim. Como é que eu faço para guiar meus pensamentos? Como é que eu faço para controlar meus pensamentos? Por que é tão difícil controlar pensamento? Por que é tão difícil guiar meus pensamentos? Eu recebo essas perguntas o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, eu vou responder devolvendo com uma outra pergunta, assim. Por que motivo exato... Boa noite, Lili. Por que motivo exato você precisa necessariamente guiar o curso dos seus pensamentos? Por que você precisa guiar ele? Por que você precisa controlar seu pensamento? Qual o motivo para isso? Vamos pensar assim. Por que você tem que, de fato, ter o controle sobre isso? Aliás, por que você tem que ter controle de qualquer coisa? Porque é complexo isso, porque a gente quer controlar tudo o tempo inteiro. Quer controlar o pensamento, quer controlar a vida, quer controlar o trabalho, quer controlar a vida dos outros, quer controlar a porra toda. Mas o fato é que, assim, no final das contas, quanto mais você tenta controlar, mais descontrolado fica. E a certeza mais interessante que se tem disso tudo, assim, é que, no final das contas, não controla porra nenhuma. Não controla. Você não controla, tá? Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu já vou começar deixando todo mundo chateado aqui. Meu amigo, não se controla pensamento. Você não controla pensamento, cara. Para com essa história de querer controlar pensamento. Pensamento nem foi feito para ser controlado. Não é esse. Você está perdendo o fio da meada da parada. Você não tem que controlar pensamento. Não tem que controlar pensamento. Tá? Não é bem esse que é o esquema. O pensamento é o pensamento, cara. É uma ideia. Que às vezes nem tua é. Que alguém colocou na tua cabeça. Entendeu? E isso é muito fácil de fazer. Muito fácil de fazer. Quer ver? Vamos fazer um desafio aqui. Vamos fazer um desafio bem bundãozinho da vida. Vamos lá. Olha só. Eu vou te dar aí 2 minutos. 2 minutos. Menos. Vou te dar 30 segundos. 30 segundos para você não pensar numa caneta. Vai, não pensa na caneta. Não pensa na caneta, hein? Não pensa... Eu não preciso nem chegar no... Já perdeu, cara. Já perdeu, tu tá pensando na caneta aí. Porque quando eu falo na caneta, entendeu? Eu coloco a imagem mental de uma caneta na tua cabeça aí dentro. Entende? Então, pensamento, ele é isso. Ele é uma entidade, vamos colocar assim, tá? É uma coisa que ele surge.
Que às vezes, quer ver um exemplo? Interessante isso. Quando você está comendo, olha só, você tá lá comendo lá, fazendo teu rango lá, numa boa, feliz da vida lá, aquela comida gostosa, aí chega um sem vergonha lá, né? Aí chega um sem vergonha e começa a falar um bagulho nojentão lá pra você. Entendeu? O que que acontece? Na hora tu, porra, cara, para com isso aí, cara, que bagulho nojento, cara, eu nem quero mais comer. Por que que isso acontece? Presta atenção. Por que que isso acontece? Porque o sem vergonha foi lá, ele acabou de plantar uma imagem mental de uma coisa nojenta na sua cabeça. Entendeu? Acabou de colocar lá uma imagem mental nojenta na sua cabeça enquanto você estava comendo, porra, te desconectou da comida, fez você perder o apetite. Olha que maravilha. Isso acontece o tempo inteiro. Então, assim, o pensamento é como se ele fosse um hóspede, tá? É como se ele fosse um hóspede. Você é o hospedeiro, o pensamento é um hóspede. Que ele vem, surge, ele assenta ali. E aí, entenda que existem hóspedes bons e existem hóspedes ruins. É simples assim. Percebe como é simples? Existem pensamentos que são bons e existem pensamentos que são ruins. Entendeu? Agora, é importante você saber diferenciar, assim, qual que é cria tu e qual que é dos outros, né? Porque, assim, às vezes você tá hospedando o filho dos outros ali na tua cabeça. Isso acontece, porra, pra caramba. Hoje eu tava atendendo uma menina aqui. E aí, a gente pensando, raciocinando sobre as questões, blá, 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 ok? E aí chegamos lá na crença lá de que o casamento é para a vida toda. Entendeu? Só que era uma ideia que não é dela. Sabe? A ideia não é dela. A ideia é da avó dela lá, da mãe, da tia, não sei, da avó. Que colocou na cabeça dela. E muita gente tem essa ideia. Então, tem que saber diferenciar do pensamento que é seu, que é uma conclusão sua de experiência, que você aprendeu, aí você concluiu. E a ideia é que você só pegou e repete. Tá? Aí vive lá uma porra de um relacionamento horrível, entendeu? Sofre pra caramba, fica ali pro resto da vida porque casamento é pra vida toda. Pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum. Entendeu? No caso dela nem era relacionamento abusivo, nada disso, era só um relacionamento que não tava bom. Entende? Não tava bom. Enfim, deu certo enquanto deu e depois deixou de dar e acabou. Enfim, mas isso é outra história. Então o que acontece? Isso acontece o tempo inteiro. Então é importante você saber diferenciar. Porque você pega o hóspede lá, transeunte, que acabou de aparecer lá, e agarra ele e... Deixa eu dar um exemplo aqui, pra gente conseguir especificar isso legal. Deixa eu pensar aí. Porque eu sou meio ruim com exemplo, mas vamos lá. Imagina assim. Tá, imagina que você tá no seu trabalho, tá? Aí você tá no trabalho e aí você tem lá tá conversando com um colega lá no seu trabalho. Aí vocês estão fazendo um projeto lá e tu fala assim, pô, essa parte aqui, que é do fulaninho de tal lá, do Juquinha, entendeu? Pô, ele vai ter que refazer porque não tá legal, isso aqui não tá batendo certo, entendeu? Ele vai ter que refazer essa parte todinha, olha aqui. Pô, daqui a pouco eu vou lá falar com ele pra ele refazer. Aí o teu colega fala assim, você, tu vai lá falar com ele? Ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Isso vai dar maior problemão. Olha só. Aí quando ele fala isso pra você, tu fala assim, cara, será? Pô, mas não tem nada demais, é só uma coisa que precisa refazer, porque não tá legal aqui no trabalho que a gente tá fazendo. Tipo, pô, mas será que ele vai ficar chateado? Pô, e agora? Como é que eu vou falar isso pra ele, cara? Ai, cara, eu não quero chatear ele, pô, não quero problema, vai ter problema, ele não vai querer fazer, aí eu vou ter que... É melhor eu nem falar nada, eu vou fazer aqui. Olha o que você tá fazendo. Você pegou o cara lá, ele só teve o trabalho de plantar a sementinha do mal. O resto do trabalho todinho você fez sozinho. Você pegou a sementinha do mal do cara lá, regou a porra da sementinha lá, começou a dar fruto já, entendeu? Você começa a desenvolver o pensamento. Porque tá vendo que não sei o que vai... Fudeu, cara. Aí tu vai lá e ainda pega e faz o trabalho do cara. Quer apostar? Entendeu? Então assim, você pegou... Olha só, você pegou a ideia de uma outra pessoa que colocaram na sua cabeça, tá? Agarrou, começou a tentar se convencer de que aquilo ali não era verdade. Presta atenção, começou a tentar se convencer de que aquilo ali não era verdade. Perdeu no convencimento, tá?
Começou a ficar cada vez mais ansioso, cada vez mais ansioso, cada vez mais ansioso. O que você fez? Foi lá e fez o trabalho do cara. Olha só, que maravilha, que bonitão isso. Não é legal isso? Pois é, faz isso a porra do tempo inteiro. Eu canso de ver aqui, cara. Eu canso de ver aqui. Eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. Então, o pensamento, ele é uma ideia, cara. Entendeu? Ele é uma ideia. Trata o pensamento como que ele realmente é um pensamento. Não é porque você está pensando que é verdade absoluta. Não é porque a ideia surgiu que você tem que respeitar a raiva e ficar com ela agarrada. Não, calma lá, pô. Tá? Trata o pensamento como pensamento. Tá? Desacopla dele. Ou como na terapia de aceitação e compromisso fala, desfunde. Tá? Desfunde ele de você. Separa. Coloca ele para longe de você. Bota ele em perspectiva. Se desacopla, porque aí você tira esse peso emocional da coisa, esse comprometimento emocional, tá? E aí você consegue colocar em perspectiva, entendeu? Quer ver um exercício legal que você pode fazer? Vamos lá. Para transformar o pensamento no que ele realmente é, que é um pensamento, certo? Quando você tiver um pensamento, ou até você pode fazer esse exercício corriqueiramente, tá? Você pega e escreve lá a porra do pensamento. Mas, assim, você pega um exemplo, assim, sei lá, você derrubou um negócio, você fala, meu Deus, mas eu sou muito desastrado mesmo, né? Olha só como é que eu sou. Ao invés de você pegar e dizer que eu sou muito desastrado mesmo, transforma isso no que realmente é, num pensamento. Você vai pegar a ideia de eu sou muito desastrado mesmo, você vai ficar assim, estou pensando que sou muito desastrado. Estou pensando que eu não sou tão bom assim. Estou pensando que eu não deveria fazer não sei o quê. Estou pensando que fulano vai ficar chateado. Estou pensando... Quando você faz isso, preste atenção. Esse exercício que eu não estou inventando agora não, tá? Esse exercício existe. Quando você faz esse exercício, quando você faz isso, você está fazendo o seguinte, você está pegando o pensamento lá que você, quando você fala eu sou desastrado, você está tratando isso como uma verdade. Você está se rotulando como desastrado. Você está pegando essa ideia e essa coisa que você está transformando em verdade e você está colocando no rol do que realmente é pensamento. Você está voltando a transformar em pensamento. Aí quando você faz isso, você começa a colocar em perspectiva. Entende? Porque você começa a transformar aquela merda lá que você tem mania de transformar em verdade e começa a transformar no que realmente é, que é uma porra de um pensamento. E só isso. Não é porque você está pensando que é verdade. Entendeu? Distancia, olha pro pensamento de novo. Olha aqui, ó. O que é isso aqui que eu estou pensando? Você não precisa negar. Não. Pega o pensamento. O que eu estou pensando? Eu estou pensando isso. Ok. Agora vamos avaliar essa merda. Vamos avaliar, vamos ver. Entende? Então você desfaz essa coisa de transformar aquilo ali numa verdade absoluta e transforma no que realmente é. Pensamento. Tá? Pensamento não é verdade absoluta. Pensamento, na maioria das vezes, é falso. Muitas vezes é inútil, não serve pra porra nenhuma. Às vezes nem seu é. É uma coisa que você ouviu de não sei quem falar. Então, transforma em pensamento. Tá? Transforma em pensamento, observa, ele não briga com o pensamento, não tem por que brigar. Tá? Se vem um bebum do teu lado, começa a falar um monte de porcaria pra você, o que você faz com ele? Você briga com ele? Você sabe que o cara tá bêbado, tá falando um monte de merda, tu vai ficar discutindo com o cara? Sabe, vai para outro canto, você vai fazer outra coisa, entendeu? É a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. Então, avaliar o pensamento, desfocar dele, entendeu? Não é porque você tá pensando que é verdade absoluta, tá? Aprende isso para sua vida. Não é porque você está pensando que é verdade absoluta, tá? O que mais? Acho que é isso. Não sei. Deve ser. O que mais? Já falei demais. Tô ficando até sem ar aqui de tanto que eu tô gritando. Esse negócio me empolga, essas ideias de pensamento, de falar sobre pensamento. Isso é muito maneiro. E aí? O que vocês estão falando aí? Manda aí as perguntas aí. O que vocês querem saber? Querem saber nada? Todo mundo entendeu tudo. Peraí. Porra, eu me dou muito mal com esse negócio aqui. Manda pergunta aí. Tem pergunta não? Isso é bom para lidar com ciúmes. É ótimo para lidar com ciúmes. No ciúme você projeta muito... Existem algumas formas de ciúme, né? Você tem o ciúme que é a projeção, né? A pessoa faz merda, aí acha que o outro faz também.
né? Já que eu sou infiel, então ele também é. Já que eu traio, então ele também deve trair. Tem esse ciúme, né, que é a projeção pura. Agora tem o ciúme que é basicamente resultado de insegurança, né? Veja só, olha só como é que funciona. Se eu me acho uma bosta, se eu não tenho um pingo se eu não tenho um pingo de autoconfiança, tá? Se eu acho que eu não sou uma pessoa gostável, por aí vai, entendeu? Por que raios eu não acharia que eu seria traído? Por que o meu namorado ou namorada, seja o que for, marido ou esposa, não vai querer arrumar uma outra pessoa? Eu não sou nem tão bom assim, entende? Então vamos lá, peraí. Como retira um pensamento que te deixa para baixo? Exatamente assim que eu falei. Você transforma ele em pensamento, identifica, transforma em pensamento, que aí você já desconecta de querer dizer que aquela porra é verdade. Desconectou, tá? Desconectou, coloca ele em perspectiva. E aí você avalia ele com relação à veracidade e utilidade. Quais são as evidências que eu tenho de que aquele pensamento é real? Entendeu? Você pode perguntar para outras pessoas também, entendeu? Não precisa ser só você não, porque às vezes você não é muito parâmetro para avaliar o seu pensamento. Você fala tudo que a gente já pensa. Carla, cara, eu tô nessa vida há muito tempo, cara. Entendeu? Então, assim, eu já ouvi muita coisa. Mas ainda assim, de vez em quando, sou pego de surpresa. Pensamentos negativos. Pensamentos negativos também. É a mesma coisa. O exercício bom para ansiedade. O exercício bom para ansiedade é exercício físico. Atividade física é excelente para ansiedade. Isso é uma coisa interessante de falar, olha só. Muitas vezes, quando a pessoa está muito ansiosa mesmo, ela tende a querer desfazer da ansiedade, né? Enfim, tende a querer desfazer. E o ideal é ter um outro approach ali de observar, aceitar, mas enfim, mas quer desfazer da ansiedade. E aí quer desfazer como? A pessoa quer se retrair, ficar lá tentando relaxar, babá. Isso não funciona, tá? Às vezes. Ainda mais se for uma ansiedade muito intensa. Se for uma ansiedade muito intensa, o melhor que você pode fazer é fazer atividade física mesmo, tá? Acelerar mais ainda, para você botar para fora, gastar. Sabe, aquela energia que tá ali da ansiedade, aquela coisa. Pensa só, você tá num momento de luta e fuga, tá? Você tá cheio de energia, porque o único objetivo de uma crise de ansiedade é te dar energia para você fugir ou lutar. De uma crise de ansiedade, crise de pânico, por aí vai, tá? Lá, cortisol pra caramba, adrenalina pra caramba. Aí você vai fazer o quê? Você vai sentar, vai tentar ficar respirando? Não vai dar certo, tá? Não dá certo, não dá certo. Então o que você faz? Vai correr, vai pagar umas flecas, enfim. Começa a colocar um pouco de intensidade na coisa. Se for uma ansiedade mais baixa, aí sim você pode parar, respirar e fazer outro tipo de exercício, tá? Mas o ideal mesmo não é você ficar apagando incêndio. O ideal é você fazer uma coisa a longo prazo para você poder lidar com essa ansiedade. Atividade física, psicoterapia, meditação e uma boa alimentação. Diz mais exercícios. Mais exercícios de quê? Para lidar com o pensamento? Pô, tem tantos, cara. Pô, assim eu vou ficar aqui até amanhã. Mas agora não tá me ocorrendo nada, não. Vou pensar aqui. Bom, escrever o pensamento é sempre bom você listar quais são os pensamentos negativos que você tem e depois você ir avaliando um por um, principalmente quando você não está na situação quando você não está envolvido emocionalmente com a situação, porque você consegue ter um parâmetro melhor de visualizar a ideia e o pensamento, tá? Já terminei meu relacionamento por causa de pensamentos automáticos. Pensava que iria ser traído a qualquer momento e não resistia à pressão. Então, aí você não terminou por causa do pensamento automático, né? Você terminou porque você acreditou no pensamento automático. E por causa do que fundamentava o pensamento automático. O pensamento automático, por si só, deslocado, ele não significa nada. Entendeu? A questão é o que dá significado para ele. Que são as suas crenças, né? Então, provavelmente, aí tem uma questão de falta de confiança, de insegurança, blá, 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 ou talvez de projeção, como eu falei, né? E no final das contas, assim, se você parar para pensar, e aí, se for traído? Que diferença faz? Tem que pensar nessas coisas, cara. Pensar em tudo. Que diferença real faz ser traído?
Entendeu? Porque se o problema é só ser traído, porra, é relacionamento aberto, porra. Aí não tem traição, tá tudo certo. Entendeu? Qual é a questão? Será que é só... Pensa, entendeu? Ou que uma questão de querer ter a propriedade sobre a mulher. É muita coisa, tem que avaliar, tem que pensar. Entendeu? Como evitar o sofrimento por falsos amigos? Então, se você sabe que é um amigo falso, você resolveu o seu problema, porque ele não é teu amigo, porra. Entende? Agora, importante, Juju, é o seguinte, é você desconectar de você, tá? Se um amigo é falso, ele te traiu, ele te sacaneou, seja o que for, entendeu? O lance é você não assumir a culpa por aquilo ali. É importante você avaliar qual é a sua responsabilidade naquela dinâmica ali, mas assim, não assumir a culpa, é porque eu não presto mesmo, então todo mundo, ninguém quer ser meu amigo de verdade, as pessoas só se aproveitam. Não, isso é você se fazendo de vítima, querendo ficar morrendo de pena de você, tá? Então pensa direitinho. Pensar no inimigo, que inimigo? Pensamentos negativos, como bloquear? Então, isso que eu tava falando, não tem essa de bloquear. Se você entrar numa de bloquear pensamento negativo, você tá ferrado. Acabei de mostrar. Quanto mais você tenta não pensar em uma coisa, mais você pensa. Entendeu? Fica aí. Tem gente que vai estar pensando na caneta até amanhã. Pensamentos para quem tá chegando agora, que eu fiz uma provocação aqui, um desafio de 30 segundos para a pessoa ficar sem pensar na caneta. Né? Não pensa na caneta, não pensa na caneta. A imagem mental da caneta tá ali, você não consegue. Entendeu? Porque eu tô provocando. Pensamento de ansiedade exagerado. O que fazer? Exatamente a mesma coisa que eu estou falando. Entendeu? Só que aí, se você está muito comprometido emocionalmente, muito ansiosa, aí é importante talvez você fazer alguma outra coisa naquele momento que te distancie da ansiedade, do pensamento, tá? Distrair com alguma outra coisa. A atividade física, eu estava falando, que é muito bom, porque aí você coloca pra fora aquela energia, gasta aquela porra daquela energia e aí você consegue ter um pouco mais de estabilidade emocional para poder pensar. Se você estiver muito comprometido emocionalmente, você não vai conseguir pegar o pensamento, colocar em perspectiva, avaliar ele, você não consegue, tá? Então, às vezes, vale mais a pena você ir fazer uma outra coisa. Agora, brigar com o pensamento é a pior coisa que você pode fazer. Eu terminei com um namorado porque ele cismou que eu traía ele porque eu saía tarde do trabalho. Então, é isso aí. Você começa a encher o saco, começar a perturbar a tua vida por causa de que você sai tarde do trabalho, manda pastar, tá certo. Eu concordo. Pensamento tipo looping é o quê? Deixa eu explicar porque eu concordo. Você não pode pegar e assumir a porra da insegurança do cara lá, entendeu? Pra sua vida. O problema é dele, se ele tá inseguro, ele vai ter que resolver a insegurança dele. Isso não é problema seu, tá? Tem que trabalhar, porra. Vai sair tarde do trabalho, vai fazer o quê? Pensamento tipo looping é o quê? Bom, pensamento tipo looping é um pensamento que ele fica indo e voltando o tempo inteiro. Ele fica girando na sua cabeça, girando na sua cabeça. Entendeu? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Rose Marquinhos. Oi, tudo bem, Rose? Meu maior problema são os pensamentos negativos. Como resolver isso? Então, do jeito que eu tô falando. Entendeu? É do jeito que eu tô falando. Aqui. Lili Soares é do jeito que eu tô falando, Lili, pra fazer isso. Ciúmes, Deus me livre. Pois é, ciúme é um saco. Mas entenda uma coisa, tem uma coisa importante de ciúme. Ciúme é um saco, é uma parada chatona mesmo. Só que existe. Tá? A gente sente ciúme. Ciúme faz parte. Não é porque você tem... minha autoestima é uma bosta. Não é só por isso não. Ciúme existe, pô. A gente gosta das coisas e rola um ciúme lá, uma certa insegurança. Tudo bem, cara. Entendeu? A autoestima, já que se a gente for pensar nesse lado, a autoestima é um contínuo. Entendeu? Ninguém tem... Não existe zero, baixa autoestima e autoestima plena. Entendeu? É um contínuo ali. Entendeu? Quanto mais saudável, melhor. Então, ciúme faz parte da vida. Não adianta ficar brigando com isso também, não. Você precisa acolher a ideia do ciúme, entender o que está acontecendo, o que você está... E aí resolver. Tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ciúmes com relação a uma situação que não se pode mudar. Então, o que não tem remédio, remediado está, né? Tem que aceitar. É isso aí, Cristina.
Como não ter medo de assombração? Rapaz, eu também tenho medo de assombração, eu tenho medo de fantasma. Não sei. Brincadeira. Então, é avaliando a coisa, assim, o que é assombração? Né? É o que? Um espírito? O que esse espírito vai fazer com você, de fato? Porque se você for avaliar no bottom da parada, assim, lá no centro da coisa, sempre tem uma questão irracional ali no meio. Porque você pega o medo, alguma coisa lá, transforma numa aberração, num bicho de 7 cabeças, e aí, sem raciocinar, porque geralmente é uma coisa vaga, né, assim pra caramba, e aí você fica com medo. Então, identifica exatamente do que você tem medo em relação à assombração, tá? Que aí você começa a desfazer isso. Bem, entrei agora, não peguei nada, mas gostaria de saber como eu domino o pensamento, pois muitos dos meus pensamentos é somatizado no meu corpo. Então, Laine Cat, é isso? Laine Cat, sei lá. Vamos lá. Então, eu acho que vale a pena depois você assistir. A live vai ficar 24 horas aí para depois você poder assistir tudo que eu falei antes, né? Mas o que eu tô falando basicamente de você pegar o pensamento, transformar ele em pensamento de verdade, ao invés de você ficar, eu sou muito, sei lá, qual foi o exemplo que eu usei? Eu sou desastrada, entendeu? Você transforma aquela ideia que você está transformando em verdade, você transforma em pensamento. Aí você eu estou pensando que sou desastrada. A partir daí, você coloca esse pensamento em perspectiva, tá? Como se fosse uma outra pessoa que estivesse falando para você, entendeu? Se desfaz da conexão emocional que você tem com relação à coisa, e aí você avalia a ideia. Se ela é verdadeira, se ela é verdadeira, se ela é útil, se ela não é útil, entendeu? E não briga com o pensamento, não. Pensamento vem, pensamento vai, tá? Exercício para ansiedade, já falei. Cria várias paranoias, queria mesmo. Top, sou professor de educação física. Então, Josiel, manda bala na atividade física, cara. É o seu antidepressivo natural, tá? E aí, pra quem não sabe, antidepressivos são os medicamentos de escolha pra tratar os transtornos de ansiedade. Vamos lá, eu penso muito negativo quase sempre. Então tem que fazer terapia. Normalmente eu corre pra ansiedade, né? Então, quando você está muito ansioso, você começar a correr, aquela sensação de angústia, de mal-estar, de ansiedade, ela some na hora, tá? Não é daqui a pouco, daqui a assim, não, é na hora, tá? Porque você está fazendo o que ela te manda fazer, que é gastar aquela energia, entendeu? Ela vem aquela descarga aquela descarga de energia. Eu já expliquei isso na live que eu fiz sobre o transtorno do pânico. Tá lá no YouTube. Se vocês quiserem, você olha lá. Aquela descarga de energia, entendeu? Aquilo que é basicamente para você lutar ou fugir. Quando você tá correndo, você tá simulando o quê? Que você tá fugindo, cara. Então, dá certinho. O problema é que é o seguinte, você não pode contar sempre com isso. Porque vão ter vezes que você não vai poder correr. Você tá lá no trânsito, lá, tudo engarrafado. Aí começa a ter uma crise de ansiedade. Você vai fazer o quê? Vai deixar o carro, vai sair correndo na rua? Não dá. Então você precisa ter outras alternativas, tá? Verdade, autoconfiança ele é a base de tudo. Consegue ele se... Pera aí que eu fiz besteira. Pera aí. Ih, rapaz, eu perdi aqui. Ai, caraca, fiz besteira. Fui lá para baixo, peraí. Aqui. Ela é a base de tudo, consegue se lidar com o pensamento de forma saudável e outras questões também. Exatamente, é isso aí mesmo. O pensamento poderá servir como gatilho de conquista? Não sei o que você tá... Como assim, gatilho de conquista? Que é você criar um pensamento positivo para ficar te motivando? Se for isso, claro, com certeza. Como libertar do passado? Olhando para hoje. Como lidar com gente que é paranoico com pensamentos? Então, você não tem que lidar com isso não, maluco. O cara que é paranoico com pensamento que tem que se resolver. A não ser que seja seu trabalho, como o meu, ter que ajudar as pessoas a lidar com esse tipo de coisa. Entendeu? Porque não é a sua responsabilidade, tá? A sua responsabilidade é você lidar com as suas coisas, não com a coisa dos outros. O cara vai ter que se virar lá, meu irmão. Tu pode dar uma ajuda e tal, mas é a responsabilidade dele lidar com isso. Cuidado para não ficar assumindo a responsabilidade dos outros, hein?
Olá, boa noite. Sofro com ansiedade. Eu acabo criando todo tipo de possibilidades, os pensamentos acabam vindo. Existe maneira de poder direcioná-los, ou melhor, de que esses pensamentos por antecedência. Tá, aí você está falando de ansiedade antecipatória, né? Então, exatamente do jeito que eu estou falando. Porque quando você colocar o pensamento em perspectiva e você vê que você, na verdade, está criando uma série de possibilidades, tá, para algo que você nem sabe se vai acontecer, a coisa começa a desfazer. Entende? Começa a desfazer. Como melhorar a impulsividade? Não penso, só faço. Aí é outra história. Tá? Aí é outro quesito, é diferente. Tá? Aí você precisa de algumas técnicas para lidar com isso, que não é o caso agora. Entendeu? Cara, não tem como falar disso rápido, entendeu? Ai, eu vou deixar essa para uma próxima, Ellen, porque se eu for parar para falar disso agora, e falar de algumas coisas que você pode fazer, de automonitoramento, de autoinstrução, babá, e começa vai demorar muito. Tem muita gente aqui esperando para eu responder pergunta, tá? Vamos lá. Porque você precisa desenvolver melhor a coisa de você raciocinar mais, né? Então, enfim, não dá para responder isso assim. Eu ia ter que falar muito mais. Boa noite, Correia excelente. Correia é ótimo. Meu marido foi traído antes de mim. Assumiu o filho que não era dele e agora acha que todo mundo vai traí-lo. Isso está acabando com o nosso relacionamento. Surta e paranoia. Então, Danizinha, é disso que eu tô falando. O fato dele ter sido traído antes fez ele entender de que ele é uma pessoa traível. Se é que essa palavra existe, né? É complicado, cara. É complicado. Porque aí ele começa a projetar a insegurança dele, porque ele já foi traído, em você. É brabo. Entendeu? Ele tem que trabalhar isso aí. Só que, de novo falando, isso é responsabilidade dele. Entendeu? Então, assim, responsabilidade dele buscar ajuda para aprender a lidar com esse tipo de coisa, resgatar essa confiança e por aí vai. Por isso comecei a academia essa semana. Muito bem, Dora. Isso aí, tem que fazer atividade física mesmo. Daqui a pouco eu vou, ó, pra minha atividade física também. Já era pra eu ter ido antes, mas acabou não dando. Eu estava envolvido aqui fazendo algumas coisas com relação ao curso de autoestima, acabou não dando. Eu vou agora às 9 horas. Estou fazendo tudo errado, faço exatamente isso. Respiração tentando ficar parada. Não é que você está fazendo errada, Carla. Isso é importante também, tá? Só que em alguns momentos, se você puder, entendeu, gastar essa energia, é muito melhor. Se você está no meio de um ataque de pânico, você parar para tentar ficar zen e meditar, você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Sacou? Então, se você tiver a oportunidade de colocar essa energia para fora, manda bala, que é a melhor coisa que você faz. Estou acima do peso, mas meu espelho não diz isso para mim, me vejo bem. Mas como é que você sabe que você está acima do peso? Pelo número da balança? Você precisa ver isso aí. Agora, é o seguinte também, se você está se sentindo bem, antes. A não ser que você esteja mentindo pra você, porque isso acontece pra caramba, tá? Não, mas eu sou um gordinho feliz. Mó mentira. Mó caô. Tá? Eu canso de ter. Agora eu não faço mais, mas eu já fiz muita avaliação pra cirurgia bariátrica e o que eu escutava de mentira, porque os caras, o que eles queriam? Eles queriam me convencer de que eles estavam muito bem psicologicamente, tá? E que dá pra fazer a cirurgia bariátrica numa boa. Aí vi um monte de mentira. Cansei de escutar isso. Chego a sentir falta de ar por causa da ansiedade. Peraí, eu normalmente, tá? Chego a sentir falta de ar por causa da ansiedade. Então, não é falta de ar, tá? É sensação de falta de ar. Tá? E a ansiedade dá isso mesmo. É um dos sintomas, né? Hipnose funciona. Cadê? Peraí. Cadê? Meu Deus, sumiu. Cadê a pergunta do cara aqui, meu Deus? Hipnose. Ele fez a pergunta aqui. Hipnose. Sumiu o negócio, meu Deus. Perguntando se hipnose serve para controlar pensamento. É um negócio assim que ele tá perguntando.
Então, quem te vender isso, de falar que vai te... Ah, tá aqui. Hipnose funciona com controle de pensamento. Quem te vender isso tá mentindo pra você, meu amigo. Mentindo pra você, tá? Não é assim que funciona, não. Isso aí é uma maneira que utilizam, tá? De transformar a hipnose em algo milagroso pra te vender. Aí o cara te vende lá uma consulta de um dia lá, de 2 horas, por 1.500 conto. Tá bom? Vai por mim. Quem te oferecer milagre com hipnose, qualquer coisa, tá? Pode ter certeza que tá mentindo pra você. Que não é assim que funciona. Aí o cara vai lá, te dá um boost de motivação, tá, papapá, ancora um monte de coisa, você sai se sentindo um super-homem. Tá? Sai se sentindo um super-homem. Aí você vai ver que ao longo do tempo você vai começar a voltar à normalidade, é tudo exatamente do jeito que estava antes. Tá? Qualquer transformação, isso é muito importante, qualquer transformação psíquica, mental, de vida, ela é construída, tá? Ela é construída. Esse negócio de você vai mudar assim, isso não existe, tá bom? Isso não existe. Ela é construída e reconstruída na prática. Então você cria as mudanças e cuida muito bem dela, tá? Porque senão ela escapa de você. Quando o pensamento vira uma verdade absoluta, então é disso que eu tô falando. Quando ele vira uma verdade absoluta, você tem que transformar ele no que ele era, pensamento. A academia está me ajudando bastante, o desafio com as lives também. Uhul, boa! Isso aí, pô. Melhorar a confiança, passo ansioso, eu tenho que sair fora, que tá na hora da minha atividade física. Agora, eu também tenho que fazer, mano. Todo dia, tem que fazer. Sou ansioso, fico pensando em resolver para ontem, Já vou criando as situações. Estou em atividade física, danço meditando, mas tem dias que não dá. Os macaquinhos atacam o meu pensamento. Então, tá faltando a psicoterapia no meio disso aí, tá? Tá faltando a psicoterapia. Nani Bittencourt. Como parar de se comparar com os outros? Ah, meu amigo, eu acho que eu já fiz uma live sobre isso. Procura lá no YouTube lá. Procura lá no YouTube. Que também não é uma resposta rápida. Porra, pra parar de se comparar com os outros, isso é um problemão mesmo. Não consigo controlar os pensamentos negativos. Quase nunca tenho pensamentos positivos. Então, mas interessante, esses dias eu passei um desafio lá na lista do WhatsApp para as pessoas listarem lá 10 características positivas. Tá? 10, olha só, fui bonzinho. 10, normalmente eu peço 60 quando eu tô aqui no consultório, tá? 10. Choveu de mensagem. Ah, eu não consegui pensar em nada. Eu não consegui pensar em nada. Agora, se eu pedisse para pensar nos negativos, ia vir uma chuva de gente botando lá um monte. Então, você tem que treinar o pensamento positivo, cara. Porque você tá lá a vida inteira treinando pensar merda, entendeu? Agora tá na hora de tentar treinar outra coisa, né? Então, treina o pensamento positivo. Ih, rapaz, sumiu tudo aqui. Gente, eu vou ter que ir. São 20h53, está na hora do meu CrossFit. Cadê? Cara, eu vou ter que arrumar um aparelho maior para lidar com isso aqui, porque no celular não dá não, maluco. Fica muito ruim. Porque eu aperto aqui, eu vou jogar para cima pros comentários, né? Aí ó, aparece negócio de o teclado aqui. Enfim. Passei só para dizer oi, vou ver mais tarde, estou na faculdade. Valeu, quer dizer fit. Gente, beijo, Aline Nabuco, tudo bem, querida? Um beijo para vocês, eu tenho que ir, cara. Que eu sei que tem um monte de pergunta aqui que eu não vou conseguir responder. Mas, porra, desculpa, gente, eu tenho que ir. São 8h53, 9 horas eu tenho que estar lá no CrossFit. Gente, um beijo para vocês. Que bom, Adriana. O objetivo é esse mesmo. Tati Muniz, pô, eu não vou conseguir. Me manda um direct lá que eu te respondo por lá, tá? Gente, eu tenho que ir. A gente vai se falando. Me adiciona lá no WhatsApp lá. Manda um oi lá que eu adiciono você na lista de transmissão para vocês ficarem ligados nas paradas que estão acontecendo aqui, em todas as questões, saber tudo sobre ficar ligado que eu vou mandar todas as informações do curso de autoestima lá. E tem outras paradas que eu tô pensando aí, que eu tô criando, que são legais pra caramba, e vocês vão se amarrar, tá bom?
Gente, boa noite, tchau, tchau. Um abraço e até terça-feira tem live de novo, tá? Tchau, gente!